Sexta, minha esposa beijando meu próprio pai no supermercado. Existe um nível de traição que você nunca imagina que pode acontecer na sua vida, ou contar uma história que ainda me faz questionar tudo sobre família, confiança e os limites da maldade humana. Meu nome é Rodrigo, tenho 35 anos, trabalho como vendedor numa empresa de equipamentos industriais há 12 anos, e o que presenciei há 2 meses destruiu não apenas meu casamento, mas minha família inteira de forma irreversível. Eu estava casado com a Carla há 8 anos intensos. Nos conhecemos numa festa de trabalho, namoramos 3 anos antes de casar, e sempre tivemos o que eu considerava um casamento sólido e exemplar. Temos um filho, o Pedro, de 6 anos. É a coisa mais preciosa na minha vida. Carla trabalhava como recepcionista numa clínica médica bem movimentada e sempre foi uma esposa dedicada e uma mãe extremamente presente e carinhosa. Nossa rotina era bem estabelecida e harmoniosa. Eu saía para trabalhar às 7h30, voltava às 18 horas. Carla trabalhava meio período, às 8 horas às 14 horas, e buscava o Pedro na escola às 15h30. Tínhamos jantares em família, fins de semana relaxantes, férias anuais simples mas felizes. Era exatamente o tipo de vida familiar estável que sempre sonhei ter. Meu pai, seu Antônio, de 58 anos, é viúvo há 4 anos desde que minha mãe morreu de câncer de mama após uma luta de 2 anos contra a doença. Sempre tivemos uma relação próxima e respeitosa. Ele é aposentado da Petrobras, recebe uma pensão boa, e morava sozinho num apartamento de 2 quartos a 10 minutos da nossa casa. Era um homem reservado, mas carinhoso, especialmente com o neto. Durante os primeiros anos após a morte da minha mãe, meu pai ficou visivelmente deprimido, perdeu muito peso, não se cuidava direito, passava dias sem sair de casa. Carla sempre foi muito atenciosa com ele nesse período. Cozinhava refeições extras e mandava eu levar para ele, perguntava sobre consultas médicas, até sugeriu que ele fizesse terapia para lidar com o luto. Nosso relacionamento familiar era próximo mas não excessivo. Meu pai almoçava conosco aos domingos, passava feriados importantes em nossa casa, e ocasionalmente cuidava do Pedro quando Carla e eu precisávamos sair juntos. Pedro o adorava, chamava de vovô Tony e sempre ficava empolgado quando ele aparecia com algum presentinho ou para brincar. Nos últimos 6 meses, percebi que meu pai começou a visitar nossa casa com frequência significativamente maior. Aparecia às quartas-feiras depois que eu chegava do trabalho, dizia que se sentia sozinho no apartamento e que gostava da companhia da família. Nos fins de semana, sempre arranjava alguma desculpa para dar uma passadinha. Vim devolver uma ferramenta que peguei emprestada, trouxe umas frutas que comprei demais, queria ver como vocês estão. Inicialmente achei positivo. Meu pai estava claramente saindo da depressão, se socializando mais, parecendo mais animado e participativo. Carla também incentivava essas visitas, sempre o recebia bem, preparava café, perguntava sobre como ele estava se sentindo. Também comecei a notar que meu pai estava se cuidando muito mais fisicamente. Cortou o cabelo num salão moderno ao invés do barbeiro simples que frequentava há décadas. Comprou roupas novas, mais estilosas e jovens para a idade dele. Começou a fazer academia num local próximo da nossa casa. Disse que queria melhorar a saúde e ia ter mais disposição. Quando comentei positivamente sobre essas mudanças, ele sorria e dizia que estava tentando sair definitivamente da depressão após a morte da minha mãe e que queria aproveitar melhor a vida que restava. Achei inspirador ver meu pai se reerguendo após anos de tristeza profunda. Carla elogiava muito essas transformações do meu pai. Bom ver seu pai mais animado, ele está com uma aparência muito melhor, é lindo ver como ele está se cuidando. Ela parecia genuinamente feliz com a recuperação emocional dele, o que me deixava orgulhoso de ter uma esposa tão empática e familiar. Paralelamente, Carla também começou a apresentar algumas mudanças sutis de comportamento durante esse mesmo período. Passou a sair mais frequentemente para fazer compras, sempre aos sábados de manhã quando eu ficava em casa com o Pedro assistindo desenho ou brincando no quintal. Ela dizia que gostava de ter um tempo só dela para escolher as coisas com calma, sem pressa, especialmente roupas e produtos de beleza. Essas saídas de sábado começaram a durar cada vez mais tempo. No início eram 2 horas, depois 3, chegando a durar 4 ou 5 horas completas. Quando eu perguntava sobre a demora, ela explicava que aproveitava para fazer várias coisas de uma vez, no mercado, farmácia, loja de roupas, cabeleireiro ocasionalmente. Fazia sentido para mim. Mulheres realmente demoram mais para fazer essas coisas que homens fazem rapidamente. Outra mudança que notei foi que Carla desenvolveu um interesse súbito e intenso por culinária, especialmente pelos pratos que meu pai mais gostava. Começou a pesquisar receitas na internet, comprar ingredientes específicos e mais caros, assistir vídeos no YouTube sobre técnicas de cozinha. Fazia questão de preparar almoços muito elaborados e caprichados quando meu pai vinha nos visitar aos domingos. Seu pai merece uma comida boa depois de comer comida congelada a semana inteira. Ela justificava. Ele está passando por uma fase boa e eu quero contribuir para isso. Achei carinhoso da parte dela se esforçar tanto para agradar meu pai, mesmo que às vezes os ingredientes custassem mais caro que nosso orçamento confortavelmente permitia. Carla também passou a defender muito meu pai em qualquer discussão ou comentário que eu fizesse sobre ele.
Se eu reclamava que ele estava visitando demais e talvez precisasse criar mais independência emocional, ela respondia que ele era solitário e precisava da família mais do que nunca. Se eu comentava sobre os gastos dele com roupas novas e academia, ela falava que ele merecia se cuidar e gastar o dinheiro da aposentadoria com o que quisesse depois de tanto sofrimento. Quando eu sugeri que talvez fosse bom meu pai procurar grupos de atividades para pessoas da idade dele, ou até mesmo conhecer alguma companheira, ela ficava quase irritada. Ele ainda está de luto. Você não pode forçar essas coisas. Ele está bem assim, com a família próxima. Era como se ela quisesse manter meu pai dependente emocionalmente de nós. Uma coisa específica que me chamou a atenção foi a mudança na forma como Carla se arrumava aos sábados para fazer compras. Começou a caprichar mais na roupa, maquiagem mais elaborada, perfumes mais marcantes. Quando comentei que ela estava se arrumando muito para ir ao mercado, ela ria e dizia que gostava de se sentir bonita e que nunca se sabe com quem a gente vai esbarrar na rua. Durante a semana, Carla também começou a demonstrar mais conhecimento sobre assuntos que meu pai gostava: futebol, política, filmes antigos. Anteriormente ela não se interessava muito por essas coisas, mas passou a comentar sobre jogos do time dele, opinar sobre notícias políticas que ele sempre acompanhava, até mencionar filmes clássicos que tinha assistido recentemente. As conversas entre eles aos domingos ficaram mais longas e animadas. Eles riam muito juntos, tinham conversas de adulto e que às vezes excluíam a mim e ao Pedro. Quando eu perguntava sobre o que estavam conversando com tanto entusiasmo, sempre eram assuntos genéricos. Estávamos falando sobre a época da juventude dele. Ele estava contando histórias engraçadas do trabalho. A descoberta que mudou tudo aconteceu numa terça-feira de manhã completamente normal. Eu estava no escritório há cerca de 2 horas quando percebi que havia esquecido minha carteira em casa. Tinha deixado em cima da cômoda do quarto ao trocar de roupa rapidamente. Como tinha que pagar uma conta importante naquele dia que vencia sem prorrogação, saí do trabalho às 10h30 para buscar a carteira. Cheguei em casa, peguei a carteira, decidi aproveitar a saída para passar no supermercado e comprar algumas coisas que Carla havia mencionado na noite anterior que estavam acabando: detergente, papel higiênico, algumas frutas. Era um supermercado grande onde fazíamos nossas compras semanais há anos, localizado a cerca de 5 minutos da nossa casa. Estacionei normalmente, peguei um carrinho e comecei a percorrer os corredores pegando os itens da lista mental que tinha feito. Era um horário de movimento moderado, nem muito vazio nem muito cheio, principalmente donas de casa e alguns aposentados fazendo compras matinais. Estava empurrando o carrinho pelo corredor dos produtos de limpeza, procurando o detergente da marca que Carla sempre comprava, quando percebi um casal se abraçando e se beijando de forma bem íntima próximo às prateleiras de amaciante de roupas, a uns 10 metros de onde eu estava. Inicialmente nem prestei muita atenção. Casais se beijam em locais públicos. É algo normal, especialmente casais mais jovens, mas alguma coisa na postura da mulher, na forma como ela inclinava a cabeça durante o beijo, na cor e comprimento do cabelo, me deixou com uma sensação estranha de familiaridade. Continuei fingindo escolher detergente, mas mantendo a atenção periférica no casal. Eles se beijaram por quase 1 minuto. Depois se afastaram um pouco mais, continuaram abraçados, conversando baixinho e rindo de alguma coisa que um dos dois havia dito. Foi nesse momento que consegui ver melhor o perfil da mulher, e meu sangue literalmente gelou nas veias. O formato do rosto, a cor exata do cabelo, a roupa, uma blusa azul clara que eu mesmo tinha comprado para ela no mês anterior como presente sem ocasião especial. Era a Carla. Minha esposa estava se beijando apaixonadamente com alguém no corredor do supermercado onde fazíamos compras em família há anos. Minha primeira reação foi de choque absoluto, seguida imediatamente por raiva intensa. Ia me aproximar imediatamente para confrontá-los, gritar, fazer um escândalo. Minha mente estava completamente confusa, misturando incredulidade com indignação, mas alguma coisa, talvez instinto de autopreservação, talvez curiosidade mórbida, me fez esperar alguns segundos antes de reagir impulsivamente. Precisava ver quem era o homem que estava beijando minha esposa, identificar o responsável pela destruição do meu casamento. Me aproximei discretamente, fingindo examinar produtos na prateleira ao lado, tentando controlar a respiração acelerada e as mãos que tremiam de nervosismo e raiva. Quando eles finalmente se separaram completamente do abraço e eu consegui ver claramente o rosto masculino, senti como se o chão tivesse literalmente desaparecido debaixo dos meus pés. Era meu pai, seu Antônio. Meu próprio pai de 58 anos estava beijando romanticamente minha esposa de 32 anos no meio do supermercado. Por alguns segundos, minha mente simplesmente se recusou a processar a informação. Devia ser engano, coincidência, algum tipo de alucinação causada pelo estresse. Não podia ser possível que as duas pessoas em quem mais confiava no mundo estivessem me traindo da forma mais cruel e impensável possível. Mas não havia qualquer dúvida. Era definitivamente meu pai Antônio beijando apaixonadamente minha esposa Carla. A postura corporal, a intimidade do toque, a naturalidade do gesto. Era claramente um casal que se beijava a tempo, não um momento isolado ou acidental. Fiquei paralisado atrás da prateleira, observando em choque total enquanto eles continuavam a interação íntima. Conversaram baixinho por alguns minutos. Ele acariciou o rosto dela de forma extremamente carinhosa. Ela sorriu de um jeito que eu não via há meses. Depois ele disse algo que a fez rir genuinamente, e ela respondeu tocando o braço dele de forma claramente romântica. Finalmente eles se separaram.
aproximaram, mas de forma estratégica e coordenada. Ela foi em direção ao setor de laticínios. Ele caminhou para o lado oposto, em direção à padaria. Era óbvio que tinham um plano para não serem vistos juntos por conhecidos, para manter a aparência de que estavam fazendo compras separadamente por coincidência. Abandonei meu carrinho ali mesmo, no meio do corredor, e saí praticamente correndo do supermercado. Entrei no meu carro com as mãos ainda tremendo e fiquei sentado no estacionamento por mais de 1 hora, tentando desesperadamente processar e aceitar o que havia acabado de presenciar. Meu pai e minha esposa. Minha esposa e meu pai. A equação era tão impossível, tão moralmente repugnante, tão emocionalmente devastadora. Minha mente continuava rejeitando a realidade óbvia. Como isso era possível? Como duas pessoas que eu amava e respeitava acima de tudo eram capazes de uma traição tão profunda e cruel? Como eles conseguiam olhar para mim, conversar normalmente, participar de almoços em família, sabendo que estavam mantendo um relacionamento romântico secreto? Dirigindo de volta para o escritório, minha mente começou a reprocessar todos os eventos dos últimos meses sob essa nova perspectiva horrível. As visitas mais frequentes do meu pai não eram resultado de solidão ou recuperação da depressão, eram desculpas para ficar próximo da Carla. As mudanças físicas dele não eram autocuidado pós-luto, mas sedução para impressionar uma mulher 26 anos mais nova. As saídas prolongadas da Carla aos sábados não eram sessões de compras demoradas, eram encontros românticos com meu pai. O interesse súbito dela por culinária não era carinho familiar, mas forma de demonstrar afeto e cuidado para o amante. Voltei para casa naquela noite em estado de choque emocional absoluto. Carla chegou no horário normal, cumprimentou-me com um beijo no rosto como sempre fazia, contou sobre seu dia no trabalho, ajudou Pedro com a lição de casa, comportava-se de forma completamente normal, como se não tivesse passado a manhã beijando meu pai no supermercado. Como foi seu dia, amor? Ela perguntou durante o jantar, exatamente como perguntava todos os dias há 8 anos. Quase explodi na hora, quase contei tudo o que tinha visto, quase gritei e fiz o escândalo que estava reprimindo há horas. Mas alguma coisa, talvez instinto paterno para proteger Pedro, talvez necessidade de entender a extensão completa da traição, me fez decidir investigar mais profundamente antes de confrontar qualquer pessoa. Talvez fosse apenas um beijo isolado, um momento de fraqueza de ambos, algo que pudesse ser resolvido com conversa e terapia familiar. Talvez eu pudesse entender melhor as motivações e a duração dessa situação antes de tomar decisões irreversíveis sobre meu casamento e minha relação com meu pai. Nos dias seguintes, comecei a observar meticulosamente os dois com olhos completamente novos, procurando sinais que antes passavam despercebidos. A forma como eles se cumprimentavam quando meu pai chegava em casa, sempre um abraço um pouco mais demorado que o normal entre sogro e nora. Como ela invariavelmente se sentava ao lado dele no sofá durante conversas familiares, às vezes com as pernas se tocando casualmente. Como ele elogiava excessivamente de forma quase sensual a comida que ela preparava. Carla, você cozinha melhor que qualquer restaurante. Não sei como o Rodrigo teve sorte de encontrar uma mulher que cozinha assim. Sua comida tem um tempero especial que não encontro em lugar nenhum. Elogios que agora soavam claramente como flerte disfarçado. Também comecei a reparar em códigos de comunicação que nunca tinha percebido. Quando meu pai ligava para nossa casa e perguntava como estão as coisas por aí, agora eu entendia que era a forma de verificar se eu estava em casa. Quando Carla respondia tudo tranquilo por aqui, provavelmente significava que eu havia saído e eles poderiam conversar mais livremente. As visitas dominicais do meu pai ganharam significado completamente diferente sob essa nova perspectiva. Ele não vinha apenas para almoçar e conviver com a família. Vinha principalmente para ficar próximo da Carla, trocar olhares íntimos, ter contato físico disfarçado de casual, manter acesa a chama do relacionamento clandestino. Até mesmo as interações com Pedro começaram a me parecer suspeitas. Quando meu pai se oferecia para levar o Pedro para dar uma volta na praça para que Carla pudesse descansar um pouco, na verdade estava criando oportunidade para eles ficarem sozinhos em casa. Quando Carla dizia que ia levar Pedro na casa do vovô para ele brincar com os brinquedos de lá, era desculpa para passar algumas horas no apartamento dele. Meu próprio filho estava sendo inconscientemente usado como álibi facilitador da traição dos dois adultos em quem mais confiava para protegê-lo e educá-lo adequadamente. Decidi investigar de forma mais direta e conclusiva. No sábado seguinte, quando Carla anunciou que ia sair para suas compras habituais, fingi que tinha sido chamado para trabalhar meio período numa emergência da empresa. Na verdade, planejava segui-la discretamente para descobrir para onde ela realmente ia durante essas ausências prolongadas. Saí de casa 15 minutos depois dela, dirigindo meu carro numa rota alternativa para não ser percebido, a seguir o carro dela mantendo distância segura, imaginando que fosse para shopping ou supermercado. Para minha surpresa e confirmação definitiva dos piores temores, ela não se dirigiu para nenhum local comercial, foi direto para o condomínio do meu pai, estacionou na vaga de visitantes como se fosse algo rotineiro, e entrou no prédio usando uma chave própria. Obviamente meu pai havia dado uma cópia da chave para ela. Estacionei discretamente do outro lado da rua, num local onde podia observar a entrada do prédio sem ser notado, e me preparei para esperar o tempo necessário para
para entender a duração desses encontros secretos. 2 horas e 20 minutos depois, e os dois saindo juntos do prédio. Meu pai estava vestido com roupas casuais mais caprichadas, camisa social, alça jeans escura, sapatos novos. Carla usava uma roupa que nunca tinha visto antes, mais elegante e sensual que as roupas normais dela, claramente escolhida para impressionar. Eles caminharam até o carro dele, um Civic prata que eu conhecia desde criança, e saíram juntos. Mantive distância segura e os acompanhei até descobrir o destino, um restaurante romântico na zona sul da cidade, local sofisticado e reservado onde dificilmente encontrariam conhecidos nossos ou da família. Estacionei onde podia observar a entrada do restaurante e os vi entrando de mãos dadas, como um casal apaixonado em encontro romântico. Através das janelas do restaurante, consegui vê-los sentados numa mesa reservada, conversando intimamente, ele segurando as mãos dela sobre a mesa de forma claramente romântica. Permaneceram no restaurante por 1 hora e 40 minutos. Quando saíram, voltaram para o carro dele e se dirigiram para um motel discreto na região, estabelecimento que eu conhecia de passagem mas que nunca imaginei que pessoas da minha família frequentariam. Era isso, confirmação científica e irrefutável de que meu pai e minha esposa mantinham um relacionamento amoroso e sexual completamente estruturado há meses, provavelmente desde que ele começou suas visitas mais frequentes à nossa casa. Voltei para casa emocionalmente destruído, chegando antes da Carla para manter a ilusão de que eu realmente havia trabalhado meio período. Quando ela chegou às 17h30 com algumas sacolas de compras, obviamente compradas rapidamente em algum lugar para justificar a saída, mal consegui olhar diretamente para ela. Desculpa a demora, amor. Aproveitei para fazer várias coisas de uma vez. Comprei umas roupas, fui ao cabeleireiro, passei na farmácia. Ela mentiu com naturalidade impressionante, beijando minha bochecha como se fosse a esposa dedicada de sempre. Durante toda aquela semana, observei ainda mais detalhes da elaborada farsa que os dois mantinham. Percebi que tinham códigos secretos nas conversas telefônicas. Quando meu pai ligava e dizia como está o tempo aí, era pergunta sobre minha presença em casa. Quando Carla respondia está um dia lindo, significava que eu não estava e eles poderiam falar mais abertamente. Durante as visitas dominicais, eles criavam oportunidades para contato físico disfarçado, ela ajudando ele a servir o almoço e suas mãos se tocando acidentalmente, ele ajudando ela a recolher os pratos e ficando mais próximo que necessário, olhares prolongados quando achavam que eu estava distraído com Pedro ou com televisão. A interação dos dois com Pedro também revelou aspectos perturbadores da situação. Eles usavam meu filho como mensageiro inconsciente. Pedro, fala para o vovô que a mamãe comprou aquele doce que ele gosta. Pedro, pergunta para a mamãe se ela vai fazer aquela comida especial domingo. Mensagens que soavam inocentes para uma criança, mas que eram claramente comunicação entre amantes. Depois de 2 semanas de observação e coleta de evidências, decidi que precisava confrontar os dois simultaneamente. Não queria dar oportunidade para criarem versões diferentes da história, ordenarem mentiras, ou tentarem me manipular emocionalmente em conversas separadas. Marquei um almoço especial em família para o domingo seguinte, exatamente como fazíamos rotineiramente há anos. Disse para Carla preparar a comida favorita do meu pai, feijoada completa que demorava o dia inteiro para ficar pronta. Para meu pai, liguei dizendo que tínhamos novidades importantes e boas para contar e que seria um almoço de celebração familiar. Ambos aceitaram o convite com entusiasmo. Carla passou a semana planejando o cardápio e fazendo compras especiais. Meu pai ligou 2 vezes perguntando sobre que tipo de novidade boa seria anunciada, claramente curioso e animado. Quando chegou o domingo e estávamos os 3 adultos na mesa de jantar, com Pedro brincando na sala depois de almoçar rapidamente como criança sempre faz, decidi que era momento de revelar tudo o que sabia. Pai, Carla, vocês realmente acham que eu sou completamente idiota e cego? Os dois pararam de comer e me olharam com expressões inicialmente confusas, depois ligeiramente preocupadas. Vocês acham que eu nunca ia descobrir que vocês estão transando há meses? O silêncio foi absoluto e pesado. Carla ficou visivelmente pálida. Meu pai parou com o garfo no meio do caminho para a boca e ficou imóvel. E vocês se beijando apaixonadamente no supermercado na terça-feira da semana passada. Segui vocês no sábado passado até o restaurante e depois até o motel. Sei exatamente o que vocês estão fazendo. Carla começou a chorar silenciosamente e tentou gaguejar alguma explicação. Rodrigo, não é bem o que você está pensando. Meu pai ficou em silêncio por vários segundos, olhando fixamente para o prato, claramente processando que havíamos sido descobertos e que não havia mais como manter a farsa. Pai, eu disse olhando diretamente para ele, você está transando com a mãe do seu neto. Carla, você está transando com o avô do nosso filho. Vocês realmente acham que isso é normal ou aceitável? Meu pai finalmente levantou os olhos e falou com voz trêmula. Rodrigo, a gente se envolveu sem planejar. Depois da morte da sua mãe, eu estava muito sozinho, muito deprimido. E você pensou que a solução seria transar com a mulher do seu próprio filho? Carla tentou se justificar entre lágrimas. Rodrigo, nosso casamento estava passando por uma fase meio fria, sem muito diálogo. Seu pai me dava atenção, carinho, e fazia sentir valorizada. Então por que não conversou comigo sobre os problemas do nosso casamento ao invés de decidir resolver transando com meu pai? A discussão se estendeu por mais de 2 horas, com eles alternando entre tentativas de justificação, pedidos de perdão, promessas de que ia terminar imediatamente, e tentativas de responsabilidade
responsabilizar um ao outro pelo início do relacionamento clandestino. O que mais me revoltava era descobrir que eles haviam planejado e executado essa traição elaborada na minha cara por meses, usando minha casa, minha confiança, meu próprio filho, nossa rotina familiar estabelecida como fachada e facilitação para o relacionamento ilícito deles. Expulsei meu pai de casa naquele mesmo domingo, disse que não queria mais vê-lo na minha frente e que ele estava definitivamente banido da nossa família. Para Carla, estabeleci prazo de uma semana para decidir se queria tentar salvar nosso casamento terminando completamente o relacionamento com meu pai, ou se preferia sair de casa para ficar oficialmente com ele. Ela escolheu meu pai. A separação foi processada rapidamente porque eu não queria prolongar o sofrimento psicológico nem criar mais trauma para Pedro. Como tinha evidências fotográficas e testemunhas da traição, consegui condições muito favoráveis no divórcio. Fiquei com a guarda principal do Pedro, nossa casa, e a maior parte dos bens do casal. A parte mais dolorosa de todo o processo foi explicar para Pedro, uma criança de apenas 6 anos, por que papai e mamãe não iam mais morar juntos e por que vovô Tony não poderia mais visitá-lo. Como explicar conceitos de traição, infidelidade e quebra de confiança familiar para uma mente infantil que só conhecia amor e harmonia. Decidi por uma versão adaptada mais honesta. Mamãe e vovô fizeram coisas que deixaram papai muito triste e magoado. Quando adultos fazem coisas que machucam muito outras pessoas da família, às vezes as famílias precisam se separar por um tempo para todo mundo poder ficar melhor. Meu pai e Carla realmente tentaram manter o relacionamento após minha descoberta e nossa separação oficial, mas a realidade foi muito diferente da fantasia clandestina que viviam. Sem o tempero da proibição, o segredo, a adrenalina de estar traindo, o relacionamento perdeu rapidamente a intensidade e paixão. Eles duraram exatos 3 meses e 2 semanas morando juntos no apartamento dele. Carla descobriu que meu pai tinha manias de idoso que ela não conhecia, rotinas rígidas que não admitiam mudanças, expectativas tradicionais sobre o papel da mulher que não combinavam com a personalidade independente dela. Meu pai percebeu que Carla era uma mulher de 32 anos com energia, ambições e necessidades sociais que um aposentado de 58 anos não conseguia acompanhar ou satisfazer. Carla tentou voltar para mim 2 vezes durante os primeiros 4 meses após a separação. Ligava chorando, dizia que havia cometido o maior erro da vida, prometia transparência total a partir daquele momento, sugeria terapia familiar para reconstruir nossa confiança, mas minha decisão estava definitivamente tomada. Traição conjugal comum já seria extremamente difícil de perdoar e esquecer. Traição conjugal com o próprio pai, envolvendo elaboradas mentiras, uso do nosso filho como facilitador, meses de farsa familiar, era completamente impossível de superar. Hoje, 2 meses depois da descoberta e separação, mantenho uma relação estritamente cordial e funcional com Carla apenas por causa do Pedro. Ela o busca nas sextas à tarde e traz de volta nos domingos à noite. Nossas conversas se limitam a assuntos logísticos sobre educação, saúde e atividades do nosso filho. Com meu pai, cortei relação completamente e definitivamente. Não atendo ligações dele, não respondo mensagens, não permito que ele veja Pedro. Para mim, ele morreu no momento em que decidi transar com minha esposa. Pedro às vezes pergunta sobre vovô Tony, e eu sempre respondo que a vovô fez coisas muito feias que deixaram papai triste, e por isso eles não podem se encontrar mais. A lição mais dolorosa e definitiva que aprendi é que traição pode vir literalmente de qualquer pessoa, até daquelas em quem você deposita confiança absoluta e amor incondicional. Nunca, nem nos meus piores pesadelos, imaginei que meu próprio pai, homem que me criou, me ensinou valores morais, me deu exemplo de caráter, seria capaz de algo tão cruel e destrutivo. E principalmente, aprendi que existem tipos de traição tão profundas que não apenas destroem relacionamentos românticos, mas obliteram estruturas familiares inteiras, escrevendo completamente a história pessoal e forçando a reconstrução total da identidade individual. Durante essas semanas difíceis de adaptação à nova realidade, precisei reprocessar mentalmente não apenas meu casamento com Carla, mas toda a minha relação com meu pai desde a morte da minha mãe. Quantas das visitas e por solidão eram na verdade oportunidades planejadas para ficar próximo da Carla? Quantas das melhorias no humor dele eram resultado do relacionamento secreto ao invés de recuperação natural do luto? Mais perturbador ainda, percebi que eles provavelmente começaram a se sentir atraídos um pelo outro muito antes de agirem fisicamente. As sementes da traição foram plantadas durante meses de convivência familiar que eu considerava saudável e amorosa. Olhares, conversas, cumplicidades que se desenvolveram gradualmente sob minha supervisão inconsciente. A manipulação psicológica foi tão elaborada quanto a traição sexual. Eles me fizeram sentir orgulhoso da recuperação do meu pai e da dedicação familiar da Carla, quando na verdade eu estava sendo usado como facilitador involuntário do relacionamento clandestino deles. Pedro, meu filho, também foi profundamente afetado por essa descoberta familiar traumática. Nos primeiros meses após a separação, ele apresentou alguns sinais de estresse infantil, dificuldade para dormir, pesadelos ocasionais, comportamento mais agitado na escola. Levei ele a uma psicóloga infantil especializada em traumas familiares. A profissional explicou que crianças da idade do Pedro percebem intuitivamente quando existem tensões e segredos entre adultos da família, mesmo quando não conseguem compreender ou articular conscientemente essas percepções. Ele sabia que alguma coisa estranha estava acontecendo entre os adultos que mais confiava. Ela disse:
Durante as sessões de terapia lúdica, Pedro desenhou várias vezes situações familiares onde vovô e mamãe ficavam conversando baixinho e ele se sentia excluído e confuso. A criança havia captado subconscientemente a intimidade inadequada entre eles, mas sem ter vocabulário ou contexto para processar essas observações. Também descobri, através de conversas cuidadosas com Pedro, que meu pai e Carla ocasionalmente pediam para ele não contar para papai sobre alguns passeios ou atividades que faziam juntos. Eles estavam ativamente envolvendo minha criança de 6 anos em mentiras e segredos familiares, rompendo sua inocência natural e honestidade infantil. Vovô disse que era surpresa especial para papai. Pedro me contou numa dessas conversas. Mamãe disse que papai ia ficar muito feliz se fosse surpresa. Eles usaram a confiança natural e o amor que meu filho sentia por ambos para transformá-lo em cúmplice involuntário da traição. A comunidade local também foi significativamente impactada pela descoberta e separação. Meu pai era conhecido no bairro como viúvo respeitável, frequentador da igreja, aposentado modelo. Carla tinha reputação de esposa dedicada e mãe exemplar. Quando a verdade sobre o relacionamento dele se espalhou, em cidades pequenas essas notícias viajam rapidamente. O escândalo foi considerável. Na escola do Pedro, algumas mães começaram a comentar e especular sobre nossa situação familiar complicada. Tive que conversar com a coordenação pedagógica para garantir que meu filho não sofresse constrangimento ou curiosidade inadequada dos colegas sobre os problemas familiares dos adultos. Na igreja que meu pai frequentava há décadas, ele parou de aparecer após nossa confrontação. O padre, que conhecia nossa família há anos, me procurou algumas semanas depois querendo entender o que havia acontecido e se podia ajudar de alguma forma na reconciliação familiar. Expliquei brevemente a situação, sem entrar em detalhes íntimos, e o padre ficou visivelmente chocado. Nunca imaginei que seu Antônio seria capaz de algo assim, lhe disse. Sempre o considerei um homem de caráter exemplar, mais uma demonstração de como pessoas podem esconder aspectos sombrios da personalidade por décadas. Financeiramente, a separação também criou complicações inesperadas. Eu havia emprestado dinheiro para meu pai em algumas ocasiões nos últimos anos, pequenas quantias para medicamentos, reparos no apartamento, algumas emergências médicas, total de aproximadamente R$ 8.000 ao longo de 3 anos, sempre com promessa de devolução quando a aposentadoria se ajustasse. Após descobrir a traição, tentei cobrar essas dívidas, mas meu pai se recusou a pagar alegando que eram ajudas familiares, não empréstimos formais. Como não tinha comprovantes escritos, afinal, eram transações entre pai e filho baseadas em confiança, não tinha como recuperar o dinheiro legalmente. Você quer cobrar dinheiro numa situação familiar complicada como essa? Ele disse quando tentei conversar sobre o assunto, como se eu fosse o responsável pela situação complicada e ao invés de ser a vítima da traição elaborada que eles criaram. Carla também apresentou algumas atitudes financeiras questionáveis durante o processo de separação. Descobri que ela havia sacado R$ 3.500 da nossa conta poupança conjunta nas 2 semanas entre minha descoberta da traição e nossa separação oficial. Quando questionei, ela disse que era dinheiro para emergências e garantia financeira para o período de transição. Suspeito que parte desse dinheiro foi usado para financiar encontros românticos caros com meu pai durante os últimos meses do relacionamento clandestino, restaurantes sofisticados, presentes, talvez até viagens de fim de semana que ela justificava como visitas a amigas. A questão da herança familiar também se tornou complicada. Meu pai possui alguns bens, o apartamento onde mora, um carro, algumas aplicações financeiras. Segundo as leis de sucessão, eu seria herdeiro único após sua morte, já que sou filho único e ele não se casou novamente após a morte da minha mãe. Mas agora, o nosso relacionamento completamente rompido, não sei se ele modificou o testamento para me excluir da herança. E honestamente, nem sei se quero herdar algo dele depois da traição que cometeu. Seria como aceitar dinheiro manchado de sangue. Pedro ocasionalmente pergunta sobre vovô Tony, especialmente quando vê fotos antigas ou quando encontra brinquedos que meu pai havia dado para ele. Por que vovô não vem mais aqui? Vovô não gosta mais de mim? Eu fiz alguma coisa errada? São perguntas devastadoras de responder para uma criança que não tem culpa nenhuma da situação que os adultos criaram. Sempre respondo que a vovô fez escolhas que deixaram papai muito triste e que não tem nada a ver com Pedro. Continua sendo um menino maravilhoso e amado. A psicóloga infantil recomendou que, quando Pedro ficar mais velho e conseguir entender conceitos mais complexos, eu conte a verdade de forma apropriada para a idade. Ele tem direito de conhecer sua história familiar, mesmo que seja dolorosa. Ela explicou. Segredos familiares geralmente causam mais danos que verdades difíceis. Nos últimos meses, comecei lentamente a reconstruir minha vida social e emocional. Aceitar convites de amigos que havia recusado durante os anos de casamento, participar de atividades que Carla não gostava, e descobrir hobbies e interesses pessoais que foram gradualmente abandonados na rotina familiar. É estranho e libertador descobrir quem você é como indivíduo após anos definindo-se primariamente como marido e pai. Algumas coisas que eu pensava que gostava eram na verdade concessões para manter a harmonia conjugal. Outras coisas que evitava fazer eram resultado de julgamentos ou preferências da Carla que inconscientemente internalizei. Também comecei terapia individual para processar o trauma da traição dupla e reconstruir minha capacidade de confiar nas pessoas. O psicólogo me explicou que traições familiares múltiplas, especialmente envolvendo
envolvendo figuras de autoridade como pai e esposa, podem criar traumas de confiança profundos que afetam relacionamentos futuros. Você não apenas perdeu um casamento, ele disse numa sessão, perdeu simultaneamente seu conceito de família, paternidade, casamento e confiança interpessoal. É como se várias identidades suas tivessem morrido simultaneamente. A frase me marcou profundamente porque descrevia exatamente como me sentia, como se o Rodrigo casado, filho dedicado, homem de família, tivesse literalmente morrido no corredor daquele supermercado. E agora eu precisava descobrir quem era o novo Rodrigo que nasceu das cinzas dessa descoberta devastadora. Eventualmente, quando me sentir emocionalmente preparado, talvez considere começar um novo relacionamento romântico. Mas sei que será processo longo e cuidadoso. Como confiar novamente numa mulher depois de descobrir que a pessoa em quem mais confiava era capaz de tamanho engano e crueldade? E principalmente, como explicar para uma futura parceira que meu ex-sogro é também meu pai? Minha ex-esposa teve um relacionamento com meu próprio genitor. Nossa separação envolveu níveis de traição familiar que a maioria das pessoas consideraria impossíveis. Por enquanto, meu foco total está em ser o melhor pai possível para Pedro e reconstruir nossa vida juntos como família pequena mais honesta. Ele merece crescer conhecendo pelo menos um adulto em quem pode confiar completamente, e nunca usará como facilitador de mentiras ou instrumento de manipulação. A cicatriz emocional dessa experiência provavelmente permanecerá comigo para sempre, mas também me ensinou lições valiosas sobre resiliência, autovalorização e a importância de manter integridade moral mesmo quando pessoas próximas escolhem caminhos destrutivos. E acima de tudo, me ensinou que algumas traições são tão profundas que a única resposta saudável é cortar completamente os laços com os responsáveis, mesmo quando isso significa perder pessoas que você amou por décadas. Autopreservação às vezes exige decisões que parecem cruéis, mas que são necessárias para a sobrevivência emocional e construção de um futuro melhor.